Eu acho que quando nós estamos diante de um país pobre, como é o caso do Brasil, talvez o desejo da maior parte das pessoas seja se tornar rico. Me diga você, por acaso você tem vontade de poder ir para um restaurante e comer o que você quer sem nem precisar olhar o preço, viajar todos os anos, fazer viagens internacionais, sem que isso custe 40%, 50% do que você acumulou naquele ano? Caso você tenha interesse em comprar uma casa de praia sem que isso vai impactar um percentual tão grande do seu patrimônio, dirigir o carro que você quer, consumir as coisas que você gosta. Bom, com certeza você tem. Quem é que não tem esse desejo, não é verdade? As pessoas não têm o dinheiro, mas o desejo elas têm. O desejo de conquistar a riqueza. Agora, a riqueza, meu amigo, não é algo que se conquista. A riqueza, ela não é uma linha de chegada. A riqueza é um trajeto, é uma jornada de várias decisões inteligentes que precisam ser tomadas ao longo desse caminho. Decisões difíceis, mas que, se não tomadas, você jamais vai conseguir chegar lá. E é com essa belíssima reflexão que eu começo o vídeo de hoje, no qual eu vou explicar para você de uma vez por todas o que é planejamento patrimonial e por que isso importa. Aliás, você sabia que a maior parte das famílias brasileiras não tem o menor planejamento? E não só brasileiras, tá? No mundo inteiro. Segundo um estudo revelado pela WealthX, cerca de 60% das grandes fortunas familiares, elas simplesmente desaparecem até a segunda geração. Desaparecem. E esse número se torna ainda mais assustador quando nós vamos para a terceira geração, no qual 90% das fortunas desaparecem. Isso é algo que aconteceu até com a minha família algumas gerações atrás, mas não vem ao caso contar essa história. Todo mundo tem a história de um tataravô que era rico, mas trocou tudo por um cavalo, uma vaca, e aí agora vocês poderiam ser dono de metade da cidade. Bom, boa parte das pessoas, dos brasileiros, tem alguma história como essa. Mas não adianta chorar o leite derramado, porque o que aconteceu, aconteceu. Agora, o que vai acontecer com o resto da história da sua família, o que você vai deixar de legado para os seus filhos e para os seus netos, aí é a sua responsabilidade. E não adianta de nada culpar os outros sem correr atrás e fazer o que é o seu dever. E qualquer pessoa que deseja construir e manter o patrimônio ao longo de uma vida e ao longo das próximas gerações da família, portanto, precisa entender de uma vez por todas que você tem que montar uma estrutura patrimonial bem definida. O que levou anos para ser conquistado pode se perder em meses, caso você tenha uma briga familiar, caso você tenha uma desavença com algum sócio. Isso sem nem falar de impostos e do próprio Estado, que sempre dá um jeito de levar a maior fatia possível daquilo que você conquistou, seja através de imposto de renda, durante a fase na qual você está tentando enriquecer, seja através de várias gerações cobrando imposto sobre herança, por exemplo, porque ele cobra na hora que o seu pai passa para você, depois você vai passar para o seu filho, ele vai cobrar de novo. Isso aí, de grão em grão, a galinha enche o papo. E de geração em geração, o Estado enche um pouco mais o próprio bolso, acima, em cima, montando em cima da fortuna da sua família. Agora, isso não precisa ser assim. Você não precisa ficar bancando a lagosta de gente engravatada que muitas vezes você nem gosta. Os privilégios daqueles que têm auxílio paletó, auxílio motorista, casa na beira do lago. Sim, e existe uma maneira totalmente ilegal de você não bancar isso, que é a sonegação fiscal. Mas existe uma maneira legal também, perfeitamente dentro das quatro linhas da Constituição, como diria um político famoso, que é o planejamento patrimonial. E algumas pessoas falam, poxa, mas isso aí é antiético. Bom, antiético é o que o Estado faz sobre o patrimônio das famílias. E mesmo que você ache imoral as pessoas quererem proteger o que é delas mesmas, o que eu discordo veementemente de você, caso esse seja o seu caso,
Uma questão imoral e ilegal não necessariamente são a mesma coisa. Mas de ilegal não tem nada, tá? Você pode montar uma empresa, você pode passar os imóveis para essa sua empresa, ao invés de deixar na sua pessoa física, como uma estratégia para mitigar os impactos de impostos como ITBI, como ITCMD. Óbvio, não é só passar para a empresa, tem muito mais coisa que você precisa ter atenção, mas são estratégias que você pode implementar aqui e acolá, e num todo elas vão te trazer uma bela de uma economia tributária na maior parte das vezes, desde que você saiba se programar. O STF, sim, até o STF reconhece que planejamento patrimonial é perfeitamente legal. Aliás, reconhece que você pode passar um imóvel para uma empresa sem que haja incidência do ITBI, por exemplo, desde que essa empresa não tenha como atividade preponderante a exploração imobiliária. Ou seja, se esse é o seu caso, você pode fazer isso, e aí você deixa os imóveis lá e já foge de um eventual imposto no futuro. Só para citar uma estratégia de planejamento patrimonial. Só para citar apenas uma das peças de todo esse quebra-cabeça. Mas planejamento patrimonial não é só sobre pagar menos impostos. Planejamento patrimonial é sobre construir um sistema que protege também os teus ativos de riscos jurídicos, de processos de instabilidade econômica e mesmo de depreciação por fatores da natureza, desastres e tudo mais. E proteger os seus ativos é proteger o seu trabalho de longo de décadas. É proteger aquilo que é seu de direito, que você fez investindo, que você fez suando para conseguir multiplicar esse capital. Esses dias eu recebi um comentário num vídeo aqui. Nossa, esse rentista ainda tem a cara de pau de defender paraísos fiscais. Como ele ousa a fazer isso? Eu olhei para esse comentário e falei: quem me dera se eu fosse rentista. Mas mais do que isso, esse comentário me chamou a atenção de como tem pessoas que pensam ainda de forma tão antiquada, de forma tão lambibota e não percebem que a sociedade civil se organizando precisa utilizar de estruturas, que senão vai ficar tudo para o Estado. Como é que elas... Assim, é um pensamento tão diferente do meu, que acha que o Estado é o protagonista da vida e nós somos meros peões nesse tabuleiro, não veem os seres humanos como fim em si mesmo. Não adianta nem argumentar contra esse tipo de comentário, porque as nossas diferenças são profundas, são nos valores, é no âmago da questão. Então a gente jamais chegaria a um consenso. Agora, na minha opinião, os impostos são abusivos na herança. É melhor deixar lá o herdeiro que não está preparado para estragar o dinheiro do que deixar para o Estado. Mas melhor ainda, sabe o que é? Planejamento patrimonial. Porque daí você não deixa na mão de herdeiro despreparado. Porque aí você consegue, mesmo que o teu filho seja um zero à esquerda, que está lá fazendo faculdade federal e só está preocupado em se entorpecer e provavelmente não vai ser um bom gestor para o patrimônio que você fez para sua família, se ele continuar nessa linha que ele tem seguido, olha, mesmo que esse seja o caso, se você tiver preparado, se você tiver contratado um gestor, se você tiver feito um trust com regras e cláusulas para manter a estrutura dentro do eixo, ainda que entre um descompensado lá para colher os dividendos, beleza. Aí você consegue passar por essa desavença até a hora que esse seu herdeiro amadurecer, e quem sabe o seu neto vai ter um pouco mais de responsabilidade. Agora, você precisa fazer isso, porque se você deixar a montanha russa na hora que chegar para o seu neto, não vai ter mais nada, e o tempo não espera. E é por isso que planejamento patrimonial é tão importante. Quem controla o próprio patrimônio, controla o jogo. Agora, se você deixa que o Estado controle o seu patrimônio com as regras dele, aí é o Estado quem controla o seu patrimônio, é o Estado que controla o jogo da sua vida. Então, aqui vai a definição de Então, aqui vai a definição do que é planejamento patrimonial, que de forma geral são todas as ações que você toma no intuito de organizar, proteger e transferir os ativos que pertencem a você, a sua família ou a sua empresa, de forma inteligente e estratégica, evitando
os custos envolvidos nessa operação. E o planejamento pode ser feito através de institutos jurídicos como empresas, holdings familiares, mesmo fundações privadas e, é claro, os trusts. E o planejamento patrimonial deve ser feito e revisado em diversas fases da sua vida. Você precisa de um planejamento antes do casamento, na constância do casamento, antes de ter filhos, depois de ter filhos e antes ou depois de se aventurar em um novo negócio. Afinal, esses são eventos, são pontos de inflexão que podem alterar as regras do jogo. O planejamento patrimonial pode ser feito tanto em esfera nacional, através de holding brasileira, por exemplo, quanto em esfera internacional. Mas, se está no Brasil, a probabilidade de ele ser desrespeitado por um Estado que muitas vezes relativiza o império da lei, um país com alta insegurança jurídica, é muito maior do que se você fizer esse planejamento envolvendo estruturas internacionais, como empresas offshore, empresas além das fronteiras do Brasil, por exemplo. E o objetivo disso é aumentar o próprio patrimônio e das próximas gerações da sua família, reduzir custos com tributação, garantir a proteção dos teus ativos, alcançar maior segurança jurídica e proporcionar estabilidade e conforto para você e a sua família. E, geralmente, o planejamento patrimonial é feito com a ajuda de consultores financeiros, contadores e advogados especializados nessa área. Algumas empresas, elas têm em seu time profissionais de todos esses setores a fim de poder proporcionar um serviço mais completo para os seus clientes. Eu conheço uma empresa muito boa que faz isso. Uma empresa que tem um canal no YouTube, um loiro que usa um terno azul e fala um monte de comentários libertários para aqueles que os assistem. Um tal de um burguês safado aí, como diriam aqueles que eventualmente podem estar estudando com o seu filho na faculdade federal, ou dando aula para ele, que é pior ainda. Enfim, agora você já entendeu o que é um planejamento patrimonial e por que ele é importante. Dito isso, agora eu quero tratar de quais são os principais erros quando falamos em planejamento patrimonial, para que você não os cometa. E o maior erro de todos é acreditar que isso só importa para quem já tem muito dinheiro. Sim, de fato, estratégias como trusts e empresas offshore, elas exigem um pouco mais de capital. Mas a verdade é que há estratégias que podem ser feitas mesmo por aqueles que têm centavos, porque a forma como você lida com o seu patrimônio hoje vai determinar o que vai acontecer com ele daqui a 10, daqui a 20, 30 anos. Então, você não pode esperar ter dinheiro para começar a lidar com ele de forma mais inteligente, fazendo um bom planejamento. O planejamento patrimonial ele é para quem é rico, mas ele é para quem é pobre também. E quem é pobre precisa fazer com forma ainda mais diligente. Por exemplo, quem sabe revise qual que é o seu regime de bens do casamento. Ah, mas a minha esposa jamais separaria de mim. Vou casar com comunhão universal de bens, porque eu sou bastante católico. Olha, eu não digo nem se proteger da sua cônjuge. Eu digo que quando você faz isso, o patrimônio de vocês comunica, inclusive, perante terceiros. E aí, se um dia der uma bomba lá no seu negócio de mecânico lá, que você recebe no Pix e não emite nota, tá tudo na informalidade, aí depois o governo fala que tinha que estar emitindo nota, e agora eles estão rastreando o Pix, e aí agora a sua esposa, que não tinha nada a ver com isso, às vezes vê a conta dela bloqueada. Por quê? Porque comunhão universal de bens, meu amigo. Vocês comunicam aí no que você ganha, mas não tem problema lá com o fisco, também eventualmente vai se comunicar. Agora, se vocês tivessem uma separação total de bens, ou nos aquestos, olha, aí você conseguiria preservá-la. O combinado não sai caro. O conversado é importantíssimo. E perceba que isso é um planejamento que os ricos fazem. Os
meus clientes mais ricos têm contrato de namoro que precisa ser aprovado pela família. Se ele quiser entrar no board da empresa, ele tem que seguir lá aquelas cláusulas, senão não tem nem como. Já o pessoal que às vezes não tem tanta estrutura financeira vai e se ajunta, né? Nem formaliza, só se ajunta, aí depois quando vê já tá tudo bagunçado, e não sabe mais o que é de quem. Isso é falta de planejamento patrimonial. Então esse é o maior erro. Digo, não a escolha do regime de bens, até se quiser comunicar, tem como se planejar de acordo também. Eu digo que o maior erro é não se planejar porque achar que isso é coisa só para quem tem muito dinheiro, e não é. Se você tem um Corsa Wagon 2002, olha, isso aí é patrimônio já também, já pode fazer um planejamento patrimonial. Olha, os impactos de não fazer esse planejamento são reais. Ano passado, em 2024, eu vi uma decisão do STJ que confirmou que o patrimônio de uma holding familiar poderia ser penhorado para quitar a dívida de um dos herdeiros. Sabe por quê? Porque ele não pensou em fazer o planejamento. Aliás, nesse caso, se ele tinha holding, talvez ele até tivesse pensado, mas ele não fez um planejamento de forma correta. Então, aqui vai o segundo principal erro, é fazer esse planejamento patrimonial sem ter uma abordagem holística, envolvendo contador, advogado e assessor financeiro. Muitas pessoas vão lá, abrem uma empresinha holding apenas com um contador, mas não fazem um contrato social eficiente, uma estruturação jurídica adequada para proteger os ativos, e aí acaba acontecendo alguma decisão como essa aí do STJ, que os bens da holding entraram para rolo por causa de dívida de um dos herdeiros. Olha, esse caso acendeu um alerta para várias famílias que acreditavam que bastava registrar os bens no nome da empresa, que isso aí já seria suficiente para garantir a segurança patrimonial. Não é bem assim. Você tem que tomar cuidado com cláusulas de impenhorabilidade, com cláusulas de transferência, com qual que é a integralização do capital social de cada parte, se a empresa foi aberta antes ou depois de eventual problema de dívidas. Você precisa observar qual que é o regime de bens de casamento dos membros da empresa, se é uma SA também, se vai ter classe A, classe B. São vários detalhes que precisam ser observados. E não observar é um erro que acontece com muitas pessoas quando que só vão dar atenção para isso quando elas já estiverem enfrentando o problema. Se elas pensarem em planejamento patrimonial, tão somente sob o ponto de vista tributário, e aí abrirem a empresa só com um contador, elas vão ser surpreendidas nesses casos. E aí, nessa altura, pode ser que seja tarde demais para consertar a cagada que foi feita. Desculpa pela expressão. E para piorar, a desinformação nas redes sociais alimenta mitos perigosos sobre o tema. Eu vejo ali alguns influenciadores desse mercado vendendo fórmulas mágicas de enriquecimento rápido com holding, como isso aí vai resolver todos os problemas da sua vida, porque é uma holding, porque não sei o quê, porque daí tem um trust lá do não sei o quê, em Cayman que investe e tal, investor não sei o quê. Olha, toma cuidado, porque tem muito golpe, e também tem coisa que não é golpe, mas é suspeito, tem muitas coisas que não são para o seu bolso, e aí a importância de estruturar de forma inteligente, com uma equipe preparada dentro da lei e que tenha uma abordagem holística. E por último, outro erro que muitos cometem e os fazem não fazer o devido planejamento patrimonial é acreditar que o Estado é bonzinho, necessário e que, consequentemente, pagar impostos é algo essencial, é um sinal de moralidade, é um sinal de cidadania. E aí a pessoa não se incomoda, inclusive, de estar pagando impostos além do necessário, porque ela acredita que está cumprindo com o dever civil dela. Mas não existe mérito em alimentar um sistema totalmente cruel e ineficiente. O planejamento patrimonial, e mais especificamente aqui o tributário, não é crime, é uma necessidade. O dinheiro bem estruturado trabalha para você e não para o governo. Então, assim, essa é uma escolha que precisa ser feita agora. É uma alteração nos alicerces da moral da pessoa.
O brasileiro tem essa coisa aí, não acredita em político, mas acredita em Estado. E enquanto você continuar comprando essa narrativa e não fizer essa reflexão de se isso realmente faz sentido, quanto mais você adiar essa reflexão, mais o Estado irá crescer sobre os seus ombros. Porque o Estado está nesse momento agora exatamente, criando, pensando, articulando em novas formas de tirar ainda mais dinheiro do seu bolso. Ele passa 24 horas por dia, milhares de pessoas dedicadas em pensar nas melhores estratégias para conseguir alcançar isso contra apenas um indivíduo, que é você, ou no máximo a sua família. Não é uma briga justa. Então, a segurança financeira, ela vem de boas escolhas e não da pura sorte do acaso de esperar que algo de bom caia do céu e que o Estado respeite aquilo que você e sua família conquistaram. Não caia nessa lorota. Planejamento patrimonial é isso que eu defini aqui. As razões para ele existir também foram mostradas e os erros para você não cometer também foram expostos. Por esse vídeo nós ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima.